Vamos falar de emprego agora? Início de ano é um período em que aumenta a busca por uma oportunidade de trabalho, né, gente? E geralmente essa época também é uma época em que abrem-se várias vagas de emprego. Para ajudar quem está em busca de uma chance para começar o ano com carteira assinada, a gente convidou a Andréia, que é gestora de carreiras, para dar algumas dicas para a gente. Tudo bem, Andréia? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e falando de uma coisa, né, dando boas-vindas ao ano, digamos assim, né, falando de uma coisa tão importante que é o trabalho que traz dignidade para o ser humano, né? Exatamente. Andréia, a gente mostrou aqui no jornal e fala com frequência aqui de vagas de trabalho que são abertas nos pátios aqui da nossa região. Nessa época do ano, aumentam essas oportunidades, porque o início do ano é o período do ano em que parece que o mercado também se reaquece. É um período bom para se buscar emprego? O início do ano, se a gente falar assim, quando que é um período bom para a gente procurar um trabalho? Todo o tempo que você precisa dele. Agora, o início do ano é um ano assim, todos os anos quando se iniciam, todos os ciclos, eu prefiro dizer assim, né? Eles precisam, a gente diz que se oxigenar. Então, quando vira o ano, as empresas fizeram balanço no final do ano, fizeram planejamento estratégico, determinaram as suas metas, elas fizeram muitas vezes arranjos, né? Então, quem ficaria na organização, quem não ficaria, o que eu estou prevendo para o próximo ano. E aí, nesta necessidade, geram as oportunidades de trabalho. Então, o início do ano é um ciclo, ele é um novo ciclo que ele te traz oportunidades e possibilidades, o que não significa que durante o ano você também não possa buscar as suas possibilidades, as suas oportunidades, mas ele é um momento onde essas empresas elas estão com o olhar tentando buscar algo além do que já existe, né? Então, se eu tenho uma meta, como que eu faço para crescer? Se eu tenho um talento, como que eu posso melhorar, potencializar essa minha equipe? Por isso que o início do ano é um ciclo tão importante. O PAT, ele é um intermediador, né? Ele é um auxiliador nesse processo todo de recolocação no mercado de trabalho dessas pessoas. Nesse circuito todo, é melhor a pessoa procurar o PAT para ter essa recolocação, uma agência de empregos, ela ir direto na própria empresa? Qual que é o caminho mais fácil? Então, se a gente pensar em áreas um pouco mais operacionais, tática, o PAT ele é um intermediador muito potente, que potencializa, otimiza o seu trabalho e ele te coloca, né, no estado como se fosse já meio que pronto para aquela oportunidade, porque ele faz uma bateria já, ele te prepara para isso de testezinhos, ou a gente chama isso de fit, né, com a empresa. Ele já faz aquele fit do que você tem com o que a empresa precisa e ele vai fazer os encaminhamentos adequados. Porém, não é para toda a oportunidade ou toda a busca que a gente tem uma única estratégia. Eu diria que são várias as estratégias hoje, e não só essas, o que a gente chama analógicas, de você ir até lá e entregar o seu currículo, como hoje é extremamente importante relacionamento, networking, é extremamente importante, por exemplo, o que a gente chama hoje, né, a gente chama desses bancos digitais, poderia ser considerado como agências digitais. Então, existem várias hoje, como a GUP, a InfoJobs, um pouco mais, digamos, afinado, o LinkedIn, extremamente importante, né? O que era o nosso currículo antes analógico, hoje, por exemplo, é o nosso LinkedIn, que é o que a gente chama do nosso portfólio digital. Então, eu hoje, até para os alunos, eu falo, ó, quem tem uma estratégia não tem nenhuma. Eu entendo o PAT hoje como uma extremamente importante, mas com o apoio de outras necessárias ali para darem suporte para que isso aconteça no menor tempo possível. E eu tenho algumas curiosidades, né? Eu trabalho com carreira desde 1989, a minha primeira formação me possibilitou isso, aí as outras vieram aí potencializar. Mas, por exemplo, de clientes que estavam há um bom tempo fora do mercado, que sonhavam trabalhar em empresa, né, numa empresa em específico e que com todos esses caminhos digitais, de ir, de fazer, de procurar, de buscar, nós não chegávamos. E aí nós somos, por exemplo, o que a gente chama das estratégias sociais. Eu falei assim, olha, perto da região, o que que tem? Ah, tem café, ah, tem restaurante. Olha, então a gente vai tentar, durante algum tempo, nós fizemos isso por 10 dias,
estar por aqueles espaços no horário do café ou no horário do almoço para tentar conhecer pessoas. E, curiosamente, eu tive alguns cases de sucesso ano passado com essa estratégia. Então, eu estava pensando justamente nisso, né? Você estava falando, eu estava viajando aqui. Porque tudo hoje está um toque do dedo de distância. E eu ia te perguntar Exatamente. justamente isso, se ainda vale a pena você sair por aí distribuindo currículo impresso. Se essa estratégia ainda funciona. Você sabe que isso eu diria que é mais do que uma estratégia. Hoje é um diferencial. O que antes se caía no que a gente chama comum, me lembro que, né, eu sou lá de trás, né, mas a gente ia, você pegava aquelas filas gigantes nas agências de emprego e todos nós entregávamos lá o currículo presencial, ainda fazíamos alguns testes, né? Então tinha aqueles testes, nossa, que eu tenho traumas daqueles testes, né? E aí nós fazíamos aqueles testes e deixávamos tudo aquilo naquele banco nas agências de emprego. Hoje, eu diria que uma menor parte das pessoas faz isso, porque, como você bem disse, tudo está ao alcance de um clique. Então, aquele que se aproxima, o que nós ouvimos depois como feedback, né, desses cases de sucesso? Nossa, foi um diferencial, você demonstrou vontade de estar conosco. E ali, aquelas pessoas começavam a ajudar. Olha, realmente a nossa empresa, por conta do compliance, tem um processo, trabalhe conosco. Olha, mas se você fizer isso, olha, conecta aquela pessoa diretamente, fala que você nos conheceu aqui. Olha, pergunta quais são as posições. Olha, se você colocar o seu currículo desta forma, ele vai entrar entre os que vai ter mais esse encontro do que a gente chama esse fit cultural. E através do que se despertava essa vontade, se tornou um diferencial.